Pois a expectativa é grande, você deve se lembrar que em março o campeonato alagoano parou completamente, assim como tudo, né, no Brasil parou também. E ainda restam rodadas do campeonato alagoano. Ontem o governador Renan Filho respondeu a uma pergunta do Bruno Protásio, nosso repórter aqui da TV Pajuçara, da Pajuçara FM, do PFC, sobre um ofício enviado pela Federação Alagoana de Futebol para que o governo libere os jogos finais do alagoano ainda neste mês de julho. Vamos acompanhar então a resposta do governador Renan Filho. Acompanhe. A gente está avaliando, assim, aqui em Maceió já há no pensamento majoritário do governo já há a possibilidade de retomar. Como há jogos em áreas, em cidades, na região vermelha ainda, a gente está verificando qual o melhor caminho. O presidente da federação dialogava com o governo para que nós construamos as condições para até no final do mês o campeonato alagoano ser retomado. Eu acho que há as condições para isso. Hoje ainda estamos no dia 14. Isso deve acontecer lá para o dia 25 ao dia 30 desse mês. Então, até lá, é provável que nós construamos as condições para que o campeonato alagoano seja encerrado. Já está na fase final e aí faria o encerramento do campeonato alagoano. Obviamente, uma competição sem presença de público e com um protocolo sanitário rígido, a exemplo do que tem sido feito em outros estados. Para as competições nacionais, ainda precisamos de uma análise mais criteriosa e vamos observar o que vai acontecer no restante do Brasil também. Pois é, essa foi a resposta e eu vou trazer agora o Marlon Araújo para trazer sua opinião exatamente sobre essa retomada, né? Marlon Araújo está ao vivo, ainda de casa, Marlon, em breve, aqui também no nosso Cidade Alerta Alagoas, participando, interagindo conosco ao vivo também. Mas Marlon, pela resposta do governador, o que é que o governo está sentindo, no caso, a própria Federação Alagoana de Futebol, há a possibilidade de fazermos, como vai acontecer a Copa do Nordeste, essa rodada final, num estádio único, como o Rei Pelé, de repente com os clubes que ainda têm chances. Como é que está essa situação e esse debate? Boa noite, Marlon. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. Que saudade. Como você bem frisou no início de falar do futebol, está muito mais perto do que antes. Então, o futebol de Alagoas, e nas palavras do governador, o que implica é Arapiraca, que está na área vermelha. Mas a Federação Alagoana de Futebol tomou todos os cuidados, está fazendo a desinfecção dos estádios, dos locais de treinamento, vai testar esses atletas do interior. O CSA e o CRB saíram na frente, já testaram, já retestaram, e agora, para jogar a Copa do Nordeste no dia 22, na próxima quarta-feira, mais outro teste, para aí sim, só viaja para Salvador com a delegação toda testada, ou melhor, retestada. Só o CSA será o quarto teste. O CRB o terceiro. Então, tudo isso fazendo valer o protocolo de segurança das autoridades sanitárias, para que o futebol volte com total segurança. O futebol de Alagoas deve, como disse o governador, retornar no dia 25. Aí sim, falta esse critério de detalhar a tabela. Faltam 2 rodadas apenas para a fase de classificação, e essas 2 rodadas devem ter esse entendimento, onde tem área vermelha, nem assim pode-se ter sem torcida, como o governador já bem frisou, foi bem explicativo, bem didático, o governador Renan Filho na sua resposta ao repórter Bruno Protásio. Então o torcedor já se agenda, já se prepara, que as 2 rodadas para a CSA e para a CRB, principalmente, faltam 2 rodadas e tem um clássico para os dois, CSA e CRB, na última rodada da fase de classificação. Vale lembrar que o Muricy tenta impedir a hegemonia de CSA e CRB, o Muricy tem chance, tem um jogo apenas, CSA e CRB tem 2, para tentar ver quem vai ser o primeiro, segundo colocado. Se o Muricy ficar entre os 2, aí poderemos ter um CSA e CRB, se o Muricy for o primeiro, já na semifinal da competição. De sorte que o futebol de Alagoas deve voltar entre o dia 25 e 30, a federação trabalha para o final de semana do dia 25, já para ter essa sequência. Copa do Nordeste, torcedor agenda aí, quarta-feira, os 2 clubes representantes de Alagoas na Copa do Nordeste, CSA e CRB, jogam no mesmo horário, 20 horas, lá em solo baiano. O CRB joga contra o Ceará, lá no Barradão, e o CSA contra a equipe do ABC no CT de Mata de São João. Vale ressaltar que o governo da Bahia não autorizou jogar na Fonte Nova, principal estádio da Bahia, arena de Copa do Mundo, tem um hospital de campanha no seu entorno.
e visando a segurança, não teremos jogos da Copa do Nordeste na Fonte Nova, onde tem um hospital de campanha. Então, torcedor, agenda aí, anota aí, a bola vai rolar. Os treinamentos já acontecem para CSA e CRB, em breve vai acontecer para os clubes do interior após a testagem, e aí sim, vamos na semana que vem comunicar aqui no Cidade Alerta Alagoas, em primeira mão, quando a bola rola pelo campeonato alagoano, Edson. Pois é, Marlon, e aí fica uma dúvida, né? Porque, por exemplo, tem a Copa do Nordeste no meio de semana, e você já tinha adiantado na nossa última conversa de que se, por exemplo, o CRB, que ainda tem chance de passar, se classificar, ele teria que ficar ainda em Salvador para jogar o seu próximo jogo, o que já iria inviabilizar, por exemplo, o retorno, pelo menos do jogo do CRB, para o final de semana seguinte, no dia 25. E outra pergunta que eu faço a você, há alguma possibilidade de mexer no regulamento, por exemplo, para desconsiderar jogos que já não valem mais nada, para esses jogos não serem realizados, ou isso seria inviável? E outra coisa que eu pergunto também, os clubes, por exemplo, que já desmontaram totalmente seus elencos, podem deixar de ser rebaixados, por exemplo? Isso está sendo discutido? Está discutido, já foi aprovado, inclusive, na Assembleia dos Clubes e Federação, porém tem um lastro de legalidade. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei para liberar as federações para descumprir o Estatuto do Torcedor, que proíbe essa decisão. Mas em tempos de pandemia, se encontrou esse caminho de mudar, alterar a lei para a excepcionalidade de uma pandemia. Então, todas as equipes do estadual em Alagoas aceitaram o retorno com essa condição de não haver rebaixamento em 2020. Aí a equipe das equipes do Campeonato Alagoano, esse ano não tem rebaixamento. Então, falta só a aprovação, que a bancada da bola é muito forte e muita gente está fazendo isso, muitas federações, a Gaúcha saiu na frente, né? A Carioca nem decretou os rebaixados, porque está esperando isso aí, para também cumprir essa determinação dessa nova lei, e aí essa questão do rebaixamento facilitou o retorno das equipes. A outra coisa que facilitou, a MP 984 trouxe a condição de contratar por apenas um mês, Edson. Então as equipes estão contratando, o ASA, que contratou 14 atletas, por 45 dias. A lei anterior, ela só poderia contratar qualquer atleta pelo contrato mínimo de 3 meses. Então, por isso, deu essa brecha para que os clubes pudessem retornar gastando menos. Então, por isso vai ser uma correria. A gente sabe, eu já falei isso no Pajuçara Futebol Clube, que há sim desequilíbrio. CSA e CRB já tem um mês de treinamento, quando as equipes do interior estão contratando, vai treinar pouco e vai enfrentar as equipes da capital, que já, além de treinar, já vai ter jogado pela Copa do Nordeste. Você frisou bem, se o CRB, que é o único que tem chance na Copa do Nordeste, classificar, fica lá em Salvador. Mas o campeonato pode seguir. E hoje não tem como suspender jogos, porque cada jogo tem uma importância. Tem uma importância para a classificação, porque como o campeonato tem 8 clubes, todo mundo ainda tem chance de alguma coisa. Então tem que se esperar essa definição. E a federação não comanda, não tem em nenhum momento essa possibilidade, não trabalha com essa possibilidade de adiar qualquer jogo. Vai rolar as 2 rodadas, CRB enfrenta o Coruripe, depois enfrenta o CSA enfrenta o ASA, depois enfrenta o CRB. Então, joguem suas fichas. Agora a expectativa é pelo Muricy, que desfez boa parte do seu elenco, perdeu seu goleiro titular. Vamos ver como o Muricy, que vinha disputando a liderança da competição, vai apresentar o elenco. Se vai manter boa parte do elenco, se vai contratar, o que é que vai acontecer. Isso é a expectativa, mas a gente já vê um ASA muito forte. Vale lembrar que o ASA já está na final, conseguiu a final da última vaga da Copa do Brasil, a 3ª vaga. O ASA ganhou a Copa Alagoas e espera o 3º colocado do Campeonato Alagoano para decidir quem vai disputar a Copa do Brasil em 2021. Então, o Campeonato Alagoano está muito próximo. Esperamos que já no final de semana a gente possa estar falando no Cidade Alerta Alagoas de futebol, de gols e com a alegria do Pajuçara Futebol Clube. Quem não pode ir para o estádio, está proibido, vai ficar sintonizado no Amigão da Galera, Bruno Protásio, eu, Maiara, levando todas as emoções do nosso futebol, Edson. Obrigado, Marlon. Quarta-feira que vem vamos acompanhar aí mais uma narração do Amigão, voltar a ter, um grito de gol aí do Amigão da Galera, de toda a equipe do PFC. Um abraço, Marlon. Obrigado pela sua participação.